Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, a todos companheiros do canal Sem Censura. Hoje nós vamos iniciar uma série de videoaulas onde a principal finalidade consiste em auxiliar os nossos alunos na realização das provas. E o tema da aula de hoje é sobre a Reforma Protestante. Por que é importante estudar a Reforma Protestante? Porque a partir das ideias dos reformadores, nós tivemos a divisão da religião cristã. E essa divisão ela é sentida até os dias de hoje. Para compreender a questão da Reforma Protestante, nós temos que entender como funcionavam algumas práticas da igreja. Práticas essas que geraram contestação. E a primeira delas era a venda de objetos considerados sagrados. Pegava-se pedaços de madeira e vendia-se, afirmando que era a madeira da cruz, onde Jesus havia sido crucificado. Vendia-se também as indulgências. O que eram as indulgências? Era a venda do perdão. As pessoas iam até a instituição, compravam um pedaço de papel. Nesse pedaço de papel afirmava que os pecados da pessoa estavam perdoados. Então aquilo gerou uma contestação por parte até mesmo de membros da igreja. Porque tal como o Martinho Lutero, que nós vamos falar daqui a pouco, ele não queria acabar com a igreja. Ele pertencia à instituição. Ele só não concordava com algumas práticas e propunha uma reformulação, né? Outra questão também que gerou muita contestação foi a compra de cargos. A pessoa, por mais que não tivesse vocação, ela comprava o cargo de padres ou de qualquer outro membro da igreja e exercia ali sua função, mesmo não tendo vocação, mesmo não tendo preparação. E aquilo fez com que a qualidade e a orientação proveniente das celebrações religiosas não fossem de qualidade, porque aqueles membros da igreja não tinham vocação e às vezes, na maior parte das vezes, diga-se de passagem, não tinha preparação alguma. Aí nós tivemos a ação de dois teólogos que precederam Martinho Lutero, que eu acho muito importante a gente falar, que foi o John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês e criticava o acúmulo de riqueza por parte dos bispos e também a questão da falta de instrução do sacerdote, né? E John Wycliffe, ele foi considerado um herege e excomungado. O que isso significa na prática? Ser considerado herege aqui nesse período é ser considerado um inimigo da igreja. E também excomungado significa que ele foi expulso da instituição. E o outro foi John Hus. Esse foi queimado vivo na fogueira em 1415 e ele criticava muito a postura da igreja. Criticava muito a questão da corrupção. Ele foi um dos que traduziram a Bíblia e também celebrava as suas cerimônias religiosas na língua local, o tcheco, e aquilo gerou uma contestação muito grande e a revolta da alta cúpula da igreja, que acabou condenando John Hus à morte, na fogueira, em praça pública, para servir de exemplo. Aí nós tivemos a ação de Martinho Lutero. Martinho Lutero, é importante a gente ressaltar, como eu falei agora há pouco, ele não queria acabar com a igreja. Ele queria reformar e acabar com algumas práticas que ele não concordava. E Martinho Lutero, ele, quando ele esteve lá em Roma, ele percebeu que havia uma campanha muito grande por parte da igreja para arrecadar dinheiro e construir a Basílica de São Pedro. E com isso aumentou ainda mais a venda de indulgências, aquelas práticas que ele não concordava. Então Martinho Lutero ele elaborou as chamadas 95 teses. O que significa essas 95 teses? Eram 95 pontos, 95 ideias que Lutero não concordava.
E eu costumo dizer que Lutero ele foi um homem de coragem, porque no período em que era perigoso falar mal da igreja, ele pegou esse documento e pregou na porta da principal igreja da Alemanha, a igreja de Wittenberg. E a partir daí ele comprou uma briga muito grande e as suas ideias acabaram se espalhando. Agora, Martinho Lutero, ele propôs algumas concepções que, como elas iam em contrapartida ao que a igreja falava, Martinho Lutero também foi expulso, foi considerado um herege, e um documento, uma bula papal, foi enviada pelo Papa, exigindo que Martinho Lutero ele retificasse, ou seja, ele negasse suas ideias. E Martinho Lutero, quando recebeu esse documento, ele queimou em praça pública, promovendo uma divisão ainda maior. E o seu desligamento por parte da igreja. E Martinho Lutero, então, fundou a doutrina luterana. O que significava isso? Que ele afirmava que a justificação ela era obtida através da fé, ou seja, a fé em Deus é que salva e não as obras. Né? Isso iria de encontro ao que a igreja afirmava. A questão do sacerdócio universal, que todo ser humano tem a capacidade de interpretar a Bíblia, né? E de ter uma ligação por si mesmo a Deus. A Bíblia também, por meio da qual Deus se revela, é a única fonte da verdade, porque os membros da igreja até então, eles liam a Bíblia e interpretavam de acordo com a sua vontade. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos que Martinho Lutero manteve na sua doutrina. O culto aos santos e a ideia de que o Papa é infalível não tem nenhum fundamento, ele aboliu o culto aos santos, né? E qualquer membro da igreja poderia se casar, acabando contrariando a questão do celibato que existe dentro da igreja. Então Martinho Lutero ele propôs essas ideias e fundou a religião luterana. Só que as concepções e a filosofia defendida por Lutero, ela não ficou restrita só na Alemanha. Ela se espalhou para outros países também e chegou também na França. Lá na França, quem foi responsável por disseminar, de espalhar essas ideias, foi justamente João Calvino. João Calvino, ele manteve algumas ideias de Martinho Lutero, né, e como, por exemplo, a questão da fé, né, a fé em Deus, a questão do domínio da igreja, ele contestou muito essa questão também. Só que o que diferenciava Martinho Lutero de João Calvino era a questão da predestinação que o calvinismo defendia. O que era a predestinação absoluta? João Calvino ele falava o seguinte, que o homem já nasce com seu destino previamente determinado. Se ele vai ser condenado à vida eterna ou se ele vai ser condenado à morte eterna. E por causa de suas pregações, Martinho Lutero ele teve que sair da França e se refugiar na Suíça, porque ele passou a sofrer com a perseguição do rei, que era católico. Aí nós tivemos também, por parte de João Calvino, a fundamentação de suas ideias e provocando um racha também na igreja na França e também na Suíça. E a reforma, aquelas ideias da reforma, elas chegaram, melhor dizendo, também na Inglaterra, onde o rei Henrique VIII, ele propôs para o parlamento, e o parlamento aceitou, que acontecesse a separação entre igreja e Estado. E como se deu essa separação? Henrique VIII, ele estava cansado de pagar muitos impostos e ele via com muito receio o crescimento da igreja. E ele também tinha uma ambição muito grande, que era dominar as terras que pertenciam à igreja.
E o rei Henrique VIII, ele queria se casar novamente e queria se separar de Catarina de Aragão, né? E qual o argumento dele? Ele falava que Catarina de Aragão não lhe dava filhos, melhor, filha. Ele queria um filho para herdar o trono. E Catarina de Aragão só lhe dava filhas. E a igreja, obviamente, não permitiu o divórcio. O que Martinho Lutero fez? Ele rompeu com a igreja e fundou uma nova religião, que é a religião anglicana. Aí ele se casou com Ana Bolena, que pertencia à corte inglesa, e o Ato de Supremacia, um documento que oficializava a separação entre igreja e Estado. E a partir daquele momento, a religião anglicana ela seria a religião oficial da Inglaterra. E o rei Henrique VIII, com isso, acumulou poder, porque ele tinha o poder político e também o poder religioso, porque ele era o chefe da igreja anglicana. A igreja, ela não ficou de braços cruzados vendo a reforma crescer, vendo a reforma se espalhar. A igreja ela criou um movimento chamado de Contra-Reforma, ou a Reforma da Igreja Católica. E algumas instituições foram criadas, como por exemplo a Ordem dos Jesuítas, que foi fundada pelo militar Inácio de Loyola. A questão da Companhia de Jesus, como ficou conhecida depois, tinha a função de aumentar o número de fiéis, né? Então era muito comum aqueles padres irem para locais distantes, como muitos vieram para o Brasil, com a finalidade de converter a população ao catolicismo. Então a ideia era difundir a fé católica, espalhar a fé católica. E em outras ocasiões nós vamos ver que essa ação dos padres jesuítas promoveu a desculturalização, melhor, fez com que os índios perdessem sua cultura, né? Isso foi muito sério porque gerou aqui na América uma perda da identidade cultural do povo indígena. Então a função dos padres, de uma maneira bem resumida, era difundir, ou seja, disseminar a fé católica, levar a fé católica para outros continentes. Não só aqui na América, mas também na África e na Ásia. E no Concílio de Trento, é importante a gente ressaltar, concílio significa reunião. Trento é uma cidade italiana. E nesse Concílio de Trento ficou definido também que seria determinado o índex. O que era o índex? A lista de livros proibidos pela igreja, que aquelas pessoas, que os membros da igreja não poderiam ler. Então era muito comum eles pegarem esses livros e queimarem também, fazerem grandes fogueiras e impedir que a população tivesse acesso a livros cujo conteúdo não estava de acordo com o que a igreja falava. Outro ponto também, que nesse Concílio de Trento foi importante, que a igreja reconheceu que a prática da venda da indulgência realmente era ilícita, não era legal. A partir do Concílio de Trento ficou decidido que seminários seriam construídos com a finalidade de preparar os sacerdotes, foi muito importante isso também. E outra questão fundamental foi a criação do Tribunal do Santo Ofício. Qual era a função do Tribunal do Santo Ofício? Também conhecido como Inquisição. Era julgar aquelas pessoas consideradas hereges. Ou seja, se você fosse considerado um herege, você era levado para um tribunal e ali você era sumariamente julgado. E com grande possibilidade de ser condenado à morte na fogueira. Então essas questões levantadas pela Contra-Reforma, de maneira bem resumida, tinham o objetivo de impedir que a Reforma Protestante se espalhasse, né? Só que já era tarde demais, porque a Reforma Protestante acabou se fundamentando, acabou tendo uma repercussão positiva em vários países, porque a ideia aí, principalmente da classe burguesa, que é a classe dos comerciantes, era fazer com que aquele poder da igreja realmente fosse quebrado, porque a igreja proibia a questão do lucro, dos juros, por exemplo, e a partir daí fazer com que uma nova sociedade emergisse, né, a partir da Reforma Protestante. Outro tema
pegando um gancho nessa questão que vai cair na prova também, é a questão do absolutismo. Já é uma questão fundamental que é mais questão política. No absolutismo, se nós prestarmos a atenção no nome, significa o poder absoluto nas mãos do rei. Por que isso é importante? Porque a partir do absolutismo, algumas práticas econômicas foram adotadas e que foram fundamentais para a sistematização do Estado moderno. Ou seja, algumas concepções criadas pelo absolutismo, principalmente no que se refere à economia, fez com que alguns estados atualmente também, de uma certa maneira, adotassem tais práticas. Nós vamos ver com mais calma quais são. E a base do poder absoluto do rei era a criação de um exército poderoso, um exército muito forte, né? E também boa parte da nobreza apoiou esse poder absoluto do rei, porque antes, lá na Idade Média, o que acontecia? O poder estava descentralizado, estava nas mãos dos senhores feudais. Então, se a pessoa saía de um feudo e ia para o outro, ela encontrava dificuldades, porque as moedas eram diferentes, pesos e medidas também eram diferentes. E com a unificação, com a centralização do poder nas mãos de um único rei, nós tivemos também a unificação das moedas, nós tivemos também a unificação de práticas econômicas, a ideia de que somente uma pessoa deveria exercer o poder, centralizando e arrecadando impostos que seriam revertidos à população. Então nós tivemos essa centralização e a nobreza apoiou tal centralização porque via a possibilidade de aumentar os seus lucros. E o detalhe importante também é que alguns teóricos eles foram importantes para fundamentar tais ideias, fundamentar o poder absoluto nas mãos do rei. O primeiro deles, importante ressaltar, foi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu um livro chamado Leviatã. E o Thomas Hobbes ele falava o seguinte, que o homem é o lobo do homem. O que significa isso? Que o homem, ele no seu estado natural, ele é bruto, ele é mau, ele é perverso, ele tem a capacidade de ser o lobo do próprio homem. Ou seja, ele tem a capacidade de destruir o seu semelhante. E para evitar que essa destruição acontecesse, era fundamental, era essencial que o rei ele tivesse esse poder. Então, Thomas Hobbes ele procurou justificar o poder nas mãos do rei na tentativa de manter a harmonia entre as relações humanas, ou seja, evitar que o homem se destruísse, né? Porque quando ele falou que o homem era o lobo do homem, ele quis dizer que o homem ele destruía o seu semelhante. Então, para evitar essa destruição, existia a necessidade de um governo forte, de um governo autoritário e que estabelecesse a paz dentro do Estado absolutista. Outro teórico também do absolutismo foi Jacques Bossuet. Jacques Bossuet ele falava que o rei ele tinha essa função porque era uma vontade de Deus. Então você não poderia contestar uma vontade de Deus. Você tinha que acatar, você tinha que respeitar, dando origem ao que nós chamamos de direito divino dos reis. Então esses dois teóricos eles foram importantes porque eles deram a base. Eles eram a base para que os reis consolidassem ainda mais o seu poder. Agora, para encerrar, falando da questão econômica, que é importante, como aqueles reis eles se consolidaram? Como aqueles reis elaboraram práticas econômicas que possibilitaram fazer com que eles se enriquecessem cada vez mais? Uma delas é o metalismo. O que era o metalismo? A ideia, a concepção de que a riqueza de um Estado ela seria medida de acordo com a quantidade de metais preciosos. Então, se um rei espanhol tivesse mais ouro e mais prata que um rei francês, o rei espanhol tinha mais poder. Então, existia essa medida, né?
Só tinha influência, só tinha poder quem tivesse mais quantidade de metais preciosos. Balança comercial favorável. Como assim? A ideia de que aqueles reis eles deveriam promover uma política econômica que permitisse vender mais e comprar menos, né? Por que isso? Se aqueles reis, aqueles estados, vendessem mais e comprassem menos, automaticamente o seu saldo ficaria positivo. A sua balança comercial ficaria favorável. E também a questão do protecionismo, ou seja, proteger a economia. Aumentar as taxas alfandegárias, que significa os impostos dos produtos importados, para que aqueles produtos não fossem mais vendidos no mercado interno, protegendo a sua economia. E com isso os estados absolutistas, aqueles reis, eles incentivaram a produção nacional, ou seja, é melhor produzir dentro do país do que comprar de uma outra nação. E também a questão do exclusivo colonial. O que significa isso? Dentro daquela lógica do pacto colonial, o que ficou determinado? Que as colônias somente deveriam comercializar com as suas metrópoles. Exemplo, o Brasil era a colônia de Portugal. Automaticamente, o Brasil só poderia comprar de Portugal. Qual era o objetivo por trás disso? Os portugueses, eles compravam da gente muito barato, né, a matéria-prima, muito em conta, e em contrapartida o Brasil tinha que comprar de Portugal produtos industrializados num preço muito elevado. Então foi uma estratégia adotada pelos reis absolutistas que explorava a colônia, no caso os países mais pobres, que exerciam essa influência e faziam com que eles acumulassem ainda mais riqueza, ainda mais metais preciosos. Então a revisão foi essa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou deixar aqui no vídeo o link, a descrição, para que você possa também acessar o texto, o resumo da matéria, que já foi publicado no blog. E qualquer sugestão, qualquer questionamento, estarei sempre à disposição. Saudações a todos, estudem e boa sorte. Valeu, galera!